Bah, eu fiz uma viagem nesse seu pensamento pelas nossas aulas mesmo, né? Foi, era uma viagem. Era uma viagem. Foi uma construção, né? Com poucos adeptos para viajar junto, né? Foi. Também. Porque eu me lembro até de um rechaço, assim, né? Tinha. A gente era muito... Acho que a gente tinha muita cara de pau mesmo, porque a gente era mal visto, né, na comunidade. Você como professora era cara de pau. Eu, como aluna, era, tipo, entendido quase como uma incompetência até. Porque esse terreno que a gente questiona, mas não critica, porque para algumas pessoas pode ser muito favorável, tipo a clínica comportamental, também é uma coisa mais pragmática, né? Nesse quadrinho, né? Eu me proponho para tratar disto com este método, com este efeito. E a gente subverte isso. Sim, é interessante você falar, porque veja que a posição do terapeuta muda radicalmente. Então vamos pensar assim, aquele quadrinho bonitinho, né? Então se eu estou numa clínica, vamos pegar comportamentalista que está mais fácil. É muito fácil de trabalhar por ali. E ela é muito boa para algumas coisas, eu diria, né? Eu acho que vigilantes do peso é muito legal para perder peso, né? Não pode me ouvir falando isso, cada um que acha o seu, né? Para algumas coisas funciona, porque funciona, mas assim, quando é uma questão da subjetividade, é uma tristeza, porque você objetifica. Então veja, primeiro que um terapeuta que sabe tudo. Vamos pensar na clínica do distúrbio da linguagem, ou na clínica da gagueira. A pessoa senta lá e fala assim, olha, você é gago porque quando você era pequeno aconteceu isso, você criou uma imagem de mal-falante em você, e agora nós vamos trabalhar com propriocepção para você construir uma imagem de bom-falante. Então alguém que não sabe nada, alguém que sabe tudo e que transformou esse paciente num objeto do saber. Então não tem como, você é um sujeito que ele é calado, amassado, apagado, né? E veja, daí você, então vamos dar um exemplo assim, você recebe na clínica a mãe e um menino de 12 anos, 13, sei lá. E a mãe fala assim, Leomar, eu trouxe ele aqui porque ele gagueja, eu tenho medo que isso atrapalhe a vida dele quando ele tiver 18 anos, então eu me senti na obrigação como mãe de trazê-lo. Pode ser qualquer outra coisa. Daí ela fala, eu falo, e você, o que você acha disso? Nada a ver. E a criança gaguejando, o menino gaguejando. Nada a ver, minha mãe está viajando na maionese. Tem nada a ver. Eu falo, a tua fala não te atrapalha em nada. Não. E ele gaguejando. Isso não te... Na escola? Não. Então tá. Então quem que sou eu para dizer que ele é gago? Né? Se fosse uma fono, eu ia falar, não, mas veja, gravei você aqui, ó. 3 gagueira, hesitação, interrupção, vamos gravar. E a fala é a seguinte, veja, se um dia a tua fala te atrapalhar, você procura ajuda. Mas pra mãe, ó, ele não é gago. Quem que diz que ele é gago? Eu? É ele que diz, né? Então a outra criancinha com 9 aninhos que vem na sessão, para na sala de espera e fala de lado pra mim. Eu não quero, isso era fono. Eu não quero entrar. Eu tô aqui, a mãe da minha frente. Eu falo, a gente pode só então entrar para marcar na agenda a tua próxima vinda? Então eu entro, marco e volto. Haja transferência. A mãe pagou essa sessão, né? Eu falei, bom, eu tenho que escutar que ele não tem ficado. A mãe foi embora, eu falei, eu não vou atender. Não, vem, já tem um brinquedinho, vamos lá brincar de baralhinho, vamos lá brincar não sei do que, né? A gente brincar. A mãe podia ficar pé da cara, a mãe podia fazer o que, tipo, razão de repente. Mas aí eu falei, ó, ele já disse o que tinha a dizer e importa a palavra dele. Por sorte a gente já estava trabalhando e o que interessava que ele falasse em nome próprio, essa criança. Então muda toda uma postura, eu não vou entrouxar a goela abaixo, né? Um saber. Só que é muito difícil não fazer isso, vocês entendem? Então lá, eu tinha uma clínica com professores da PUC na época que eram psicólogos, que na época eram sistêmicos, depois eram indianos, eu acho, a Renata, a Brigitte, a Sueli, naquela época eu já era atravessada pela psicanálise, tinha uma clínica, que nem a Dani tem aqui, né, eu tinha com psicólogos e com... E eu lembro que na época que eu falava assim, então, mas o que é isso de escutar o sintoma? Falavam para ele, como assim escutar o sintoma?
Não, levar alguma coisa que não seja, que fique estranho, que seja muito subjetiva, ou que seja com a cara do sujeitinho, né? Eu lembro que quando eu ia atender, eu ficava muda, porque eu sabia que eu não podia mais falar o que tinha que fazer, mas eu não sabia o que escutar. Então dava uma gagueira, dava uma trava. Aquela fala de saber já não saía com tanta facilidade, né? Mas eu não tinha uma escuta. Então, foi uma clínica construída aos poucos, uma escuta. Então, é um campo da palavra onde eu tenho que dar voz, né? Mas eu tenho que ter uma formação num divã, é ali onde nasce um analista. Então, um analista ele é forjado no divã, não tem para ninguém. Então, ele nasce num divã. Depois ele quer ser um analista ou não, mas o que faz uma análise? Faz um analista. Então, essa transformação que é produzida num divã gera isso que a gente pode chamar de um discurso de analista, porque esse analisante vai ter condições de passar de psicanalizante a psicanalista, porque ele vai ter condições de, a partir desse desejo de analista, escutar o inconsciente, sem que ponha coisas dele ali, os significantes dele, a historinha dele. E eu tinha recentemente perdido a minha mãe, pouco tempo, que foi assim uma tragédia da minha vida, foi muito triste, né? Quando você é tomado um luto, você não imagina quando você perde alguém, né? Onde que vai bater aquilo em você. E eu fiquei muito surpresa porque eu não achei que ia ser uma coisa tão esquisita. Foi muito esquisito. Foi um longo trabalho de luto. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom eu poder ver que eu escutei a dor daquela mãe e a minha não entrou na maçaroca. Então, a minha dor que estava ali, ó, né, a mil pelo Brasil, peito, foi uma coisa muito dolorida, não entrou. Então, esse é um trabalho de um analisante, né? Então, se você sofre junto, você não escuta. Então, se te dá, e isso não quer dizer que você não vai ter sofrimento com o paciente, você não, né, mas não é um sofrimento empático, porque o trabalho de psicanálise leva em conta, tem um amor ali de transferência, né? Você se importa, né? Não é uma coisa boba da boca para fora, né? E é por isso que o trabalho acontece, porque de uma certa maneira aquela pessoa saca que tem uma transferência ali, né? E uma transferência, às vezes, que vai por essa via amorosa de atendimento, e que é importante que a gente entenda, né? Vamos pensar nessa coisa que eu falei da ética, né? Então, a transferência, ela é uma responsabilidade que a gente tem, muito grande. Na pandemia, eu parei de atender crianças. E sábado, acho que passado, quando eu fui na biblioteca, encontrei com a Deise Manucelli, daí conversei com ela. Quando eu falei, ela falou, o quê? Né? Eu falei, nossa, eu fiz essa mesma cara quando me contaram que a Leda parou de atender criança, né? Entendi esse susto, né? Então, eu estou falando dessa responsabilidade que uma clínica traz, porque às vezes você pega uma criança com traço de autismo, você fica 10 anos com uma pessoa. Né? Eu fiz 60, eu vou aguentar atender até os 70? Eu não vou, tem gente que aguenta, eu não vou. Não vou mais pro chão, é uma intensidade, é uma juventude, vamos lá para... Né? Lá na PUC eu ia para o passeio público, a gente vai para fora, a gente vai para a garagem, a gente vai para a escada, a gente vai para o elevador, né? A gente faz Então, a gente tem que estar sempre se interrogando, né? Então, estou doente, não estou me sentindo bem, eu vou cancelar minha agenda, porque não é brincadeira não ter condições de escutar alguém. Né? Mas vou tomar gripe, vou fazer isso. Não, vai perder, vai cancelar a tua agenda. Porque aquele outro não merece você fazer um sacrifício por ele. Se é sacrificial, preste atenção. Então, hoje eu trouxe essa fala assim, porque parece muito óbvio a gente, né, falar do sujeito da psicanálise. Mas é para dizer que não é. Nunca é, nunca vai ser. Ainda mais que a gente vai sendo tomado por algumas modas, né? Né? Que vem do mundo, que vem, né, as tendências e... Às vezes a gente se contamina sem saber. Então daí vamos lá. Como é que está a minha análise pessoal? Não, ainda está garantindo. O Jerusalém fala que a quarta que é boa. Fala, então falta uma para eu fazer ainda. Diz que a quarta que é boa, ele brinca. Não sei se é verdade ou se é brincadeira. Então eu tenho que estar sempre pensando em que momento que eu estou. Então, mas eu estou até esquisito isso aqui. Vamos lá para uma supervisão. Né?
Independente de quantos anos eu tenha de clínica. Eu gosto, a Leda conta em público, isso eu acho bonito quando ela conta que ela foi numa análise didática, numa supervisão, que a gente chama de supervisão, mas que esse nome parece que não é muito bom, que ela ficou chateada porque ela deixou passar alguma coisa numa escuta, sei lá. E a analista que ela foi fala, mas então quer dizer que você ainda tem inconsciente? Então o analista não está livre, justamente. Então eu tenho que ver como é que está o aparelhinho. Às vezes estou mais fragilizada, estou numa época X da vida, estou numa separação, estou na menopausa, estou braba, sei lá. Tem que se atender. Então como é que a gente faz essa... Além do estudo, né? O estudo é óbvio, mas a supervisão também tem que ser óbvia e a análise pessoal também tem que ser. Senão a gente não dá conta, de sustentar isso que é necessário ser sustentado numa clínica linguageira, de palavra. Por isso que cada vez que alguém chega no consultório e fala, vamos trabalhar? É um trabalho. É trabalho. Ali dá trabalho, a gente... Né? Cava a terra, levanta a pedra, muda de lá para cá, é uma trabalheira só. Então a gente tem que estar fortinho para isso. Mais o número 4 nessa história aí, só que 2014. Eu tive aula com você na PC, numa formaçãozinha que tinha sobre crianças. Uau, que legal! Plano de 10 em 10 anos. Como é que é teu nome? Romano. 2014? 2014 foi. Mas não éramos os mesmos, né? Eu tinha mais cabelo. Eu também. Mas você falou uma coisa naquela vez que ficou comigo, que era... Nós falávamos sobre crianças e a gente falava sobre gagueira também. E teve um fenômeno assim, que alguém trouxe, que era... Não sei, não lembro bem se era... 9 anos atrás, né? Mas eu não lembro bem se era de gagueiro, se era de troca de fonemas, que acontece um fenômeno curioso, que é a troca às vezes acontece na fala, ela acontece na escrita e ela acontece na escuta, né? Criança... E eu até trabalho também com crianças hoje, até às vezes percebo isso. Por exemplo, fala floresta, a hora que vai escrever floresta, escreve floresta, e não consegue diferenciar floresta de floresta. Eu queria talvez retomar uma conversa de 9 anos atrás. Eu fico tão feliz porque, veja, né? Ficou lá um cutucão, né? Eu sempre tenho, assim, um pensamento que uma fala tem que servir para cutucar, para inspirar minimamente. Então, às vezes, quando eu vou num curso, eu saio com uma frase de lá. Eu não fico lá para aprender. Teve muitas épocas que eu fui para aprender, não aprendi nada. Mas quando eu ia, às vezes eu ia escutar, falava, gente, que caiu uma ficha. Eu saía daquele curso com aquela frase. Aquela frase mudava a minha clínica, a minha escuta, quer dizer, você ficou com algum incômodo aí, né? Sim, que bom. Que é essa... Então vamos trazer... Essa coisa tríplice, assim, esse fenômeno vamos trazer a linguagem, né? Porque, veja, a linguagem oral é linguagem. A linguagem escrita é linguagem, apesar de elas acontecerem de maneira diferente. E a escuta também é um tipo de linguagem, faz parte. Então vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo, daí vamos tentar, daí você me traz exemplos de crianças, né? Eu gosto dos exemplos, porque a gente encarna a teoria, né? Eu gosto de encarnar a teoria com a clínica. É uma clínica muito louca, a da troca de letras na escrita. Porque você não ensina ninguém a ler e escrever, né? Então, você ensina, que a criança passa, né, na fono, passa o dedinho do barbante e passa para... Então, o que será que na constituição dessa criança não caiu para que as letrinhas não pudessem ter entrado? Então, veja que a gente está lá atrás, no campo, né? Do menos fi, da imagem, quer dizer, quando a letra tem que cair, quando... Então, algo não caiu. Então, dormiam tudo na mesma cama. Então, eu chamo isso de quintal materno. Era tudo na mesma pantufinha.
Então, essa é a primeira história que a gente desconfia quando a linguagem não vai bem, a gente tem que investigar isso direto. Esse grude, né? Então, esse grude de a criancinha não fazer a sua imagem, né? Então, de alguma forma, a gente pode dizer que tem muito gozo aí. E, então, a gente vai ter que ir fazendo. E, então, na clínica, você vai fazendo uma escuta. Porque não tem como ensinar para a criancinha. Então, você escuta o sujeito, dá aposta, que se aquele sujeito conseguisse diferenciar um pouquinho mais, as letrinhas vão vir. E é uma aposta. E no caso aconteceu. Não acredito que ele não troque totalmente, mas eu recebo de vez em quando, depois de 1 ano, 2 anos, Leomara, só para contar que fulaninha está super bem, que não faz mais trocas. Eu acho muito barato, porque é um trabalho que você não trabalha nada com letras, mas não impede que você trabalhe. Sim. Com escrita, com leitura, mas não para fazer ler e escrever, mas para você sacar, e até a própria criancinha sacar. Tá, vamos fazer um bilhetinho aqui. Daí a criança escreve lá, moro com o meu pai. Daí escreve, morro com o meu pai. Então, morro. Então, as letras é um sintoma. Mas é um sintoma que pode ser escutado como um sintoma, né? Provavelmente, se uma fono mais atual pega, né, ele vai falar que é um problema de processamento. Me ajude, obrigada. Até esqueço esses nomes. Processamento auditivo central. Isso lá atrás, quando a gente era professora, tinha 2 vertentes na PUC. O povo do processamento auditivo central, já era uma briga, sendo que o teste que usam até hoje, se eu não me engano, não é traduzido para o português. Os cinemas eles pegam do inglês. Isso não é chocante? Falando nisso, desculpa, é que eu acho que... só para não comentar, 10 segundos. É que eu acho que a questão do inglês eu acho importante de um idioma, porque quando você fala com uma pessoa estrangeira, ela também não consegue fazer diferença de escutar as coisas, fonemas que nós temos. E às vezes eu percebo que os sintomas da criança é como se ela demarcasse até quase que um idioma próprio, que estabelece até uma separação da convivência dela no mundo de outras. Então é como se tivesse criado uma certa comunidade dentre aqueles que falam daquilo. Então o sintoma pode ser interpretado como uma certa identificação, que é paterna. Como se fosse um idioma, né? Perfeito. Pode ser uma identificação, se for, será que a gente mexe, mas pode não ser. Mas é uma ótima observação, porque às vezes é um traço identificatório com o pai. Só que daí, num trabalho, a gente pode mostrar para a criança que ela não tem que se identificar por esse viés, pode ser por um outro, né? Mas se é um traço identificatório, é um traço de apoio. Por isso que na psicanálise não arranca as coisas, né? Vamos tirar o sintoma. Não, gente, o sintoma é a guia, é a baliza, é aquilo que está segurando a barragem para não explodir enquanto você trabalha o sujeito. Então a gente não tira um sintoma ele é amigo, né? Ele é as rodinhas da bicicleta. Pode fazer o sujeito sofrer e todo mundo sofrer. Mas o sintoma está ali porque se não é o sintoma, a casa cai. Então você tem razão. Agora, quando eu falei do inglês, é assim. Se a criança troca as letras no português, por que usam, então, um teste que foi inventado nos Estados Unidos? Então, no mínimo, tinham que usar. É a mesma coisa eu ir lá para... A gente sabe, a partir da linguística, existem teorias, é óbvio, que é como se quando uma criança nasce, ela tem possibilidade de falar todos os sons. Mas quando ela é exposta aos sons da sua língua, aqueles que não são da sua língua vão sumindo dessa possibilidade, né? E vão ficando só aqueles que são estimulados, vamos dizer assim. Mas é muito interessante. Então, veja, tem uma afinidade com o pai aí. Mas isso já é uma entrada na cultura, né? Porque acho que essa seleção, eu acho que é comum um estrangeiro fazer esse tipo de passeio, né? Entre um som e outro. Porque ele não é pela assimilação, pelo conceito. Porque como que você vai explicar no português que casa é com C e cebola é com... Não, cebola é com C também. Não, casa é com S. Não, casa é com K, né? Em termos fonológicos. O começo. Foi isso que eu quis dizer. Ó, olha que lindo isso aqui. Dá um exemplo. Olha que lindo. Falhando. Não, olha que lindo. Estamos no campo do equívoco. Então, imagine que um ser que é fundado na linguagem e pela linguagem, mas o que é isso? É que nasce lá o bolinho de carne, nasce o ser orgânico, que é carne. Agora, como é que ele vai ser transmutado, eu brinco, para a linguagem?
Então nós temos uma natureza, só que para ser um humano tem que abandonar a natureza totalmente carnal, né, assim, para virar, é de uma outra instância, linguageira, que é a morada do equívoco. Então a linguagem é a morada do equívoco, por isso que é um ser humano cindido, que é falho, que tem que ser assim. Sim. Né? Então não tem essa... E daí esses trabalhos mais comportamentais às vezes tentam emparelhar letras. Aí esse desenho... E não é que isso não atrapalha, isso pode até ajudar, mas às vezes não é suficiente. Então às vezes na transferência a criancinha consegue sacar que o S é assim, o que eu sei porque na transferência com aquele terapeuta a coisa dá liga. Mas não foi às vezes o trabalho em si, mas foi a transferência. Sim. Foi uma brincadeira, uma música. As crianças, elas têm uma coisa muito amorosa, assim, né? Então a transferência é uma coisa muito importante. Trabalho com autista, no trabalho. E isso a clínica também é muito bela, né? Em aspecto, por exemplo, que se o treino desse certo, a coisa é papum a criança. Ah, não fala o R, ergue a língua, fala. Se fosse mecânico só. Porque muitas vezes o problema é mecânico. Daí ele falou, eu falei assim, mas eu tô te convidando para fazer outra coisa. Eu quero entender por que a tua fala tá tão diferente da minha. Ele me olhou e falou assim, a minha fala não é diferente da tua. Falei, não é mesmo, porque sua mãe falou que você come o R. Era a expressão que tinha em torno da fala. Daí ele falou assim, comigo tá tudo bem, é o seu ouvido que tá quebrado. Né? Eu fiquei pensando nessa coisa da escuta, né? Por onde que a coisa se desenha também, né? Se é no ato da fala, no registro da escrita, na escuta que se faz, né? Porque se a gente levar no otorrino, de lá ele sai mesmo com talvez uma indicação de processamento auditivo. Eu me lembrei que tinha uma técnica que se chamava bombardeio auditivo. Eu sempre pensava nisso, tipo assim, já pensou você ir num lugar onde você vai ser bombardeado auditivamente? Por isso que também quando você falou, né, nessa coisa da falação, né, o quanto a gente às vezes também se vê bombardeando, a gente pode até bombardear um sujeito com perguntas, com respostas, com teorias, e ele não escuta nada. Então, acho que isso pode ganhar várias vias de interpretação. Você traz talvez essa coisa do atual TDAH, né? Há muitos anos um menino falou assim, veio por questão de não ter atenção. Daí ele falava, eu não suporto a voz da professora, daí eu vou. Eu não suporto a voz daquela mulher, daí eu vou. Não é óbvio. Né? Se você está sendo assim machucado, você vai voar. Mas ninguém, daí já, vamos tomar tal remedinho, vamos, né? Então como é cruel, né? Uma clínica que não escuta o sujeito, porque a resposta está ali. Está ali, né? Se a gente escuta, é muito lindo o que vem. E daí, como é caso a caso, então assim, não adianta falar assim, as letrinhas não funcionam, então vamos ter um método para trabalhar com as letrinhas, não. É escutando o sujeito. Teve um menino uma vez que falou assim, eu troco o L por A, né? E eu acho que ele chamava Luz. Falei, nossa, que interessante, você troca todas as letras do teu nome? E ele falou, e o nome que é a primeira letra do nome da minha mãe, que era A. Então veja, quando escuta, então ele falou o nome dele. Daí ele falou, troco. Falei, nossa, que interessante, mas você troca as letras do teu nome. E o nome a letra também, que começa o nome da minha mãe. Né? Aí vai outro que fala um barulhinho com a boca. Daí a mãe fala, ele faz isso. Daí ele fala, foi quando a minha mãe tirou minha chupeta. O menininho chupava a língua e fazia um barulho. Né? Um tiquezinho. E ele conta, foi quando a minha mãe tirou a chupeta de mim. Ele contou. Você escuta, vem, né? Seja criança, às vezes justamente não pode vir fácil porque tem um recalque ali. E eu não posso falar justamente porque vai trazer um conflito. Então, o campo da psicanálise é para que essa fala possa ser possível, que o sujeito se autorize a falar, né? Doa quem doer, né? Então, que ele seja autor, né? Que ele não tenha que ficar refém de alguma coisa que ele não sabe o que é, né? Mudo. Em geral, esses casos chegam pra gente quando bombardeou e não funcionou, né? Justamente. Porque primeiro eles vão lá,
E muitos saem de lá falando, escrevendo, né? Então, de novo, acho que o que a gente abre um pouco aí de espaço é para dizer que, bom, existe às vezes um outro conteúdo que trabalha junto, digamos assim, e que também pede por escuta. As crianças pedem por escuta. Acho que um adulto vem com as suas pernas, você falou vários casos de crianças que a mãe estava na porta, né? Um adulto vem com as suas pernas aqui. Às vezes encaminhado do médico, mas vem com as suas pernas. Uma criança é levada. E a transferência é com os pais. Né? Eu não vejo uma clínica de criança que você não atenda os pais juntos. Né? Tem gente que atende, mas não vejo, porque a criança está naquela rede paterna e materna. Né? Então, é muita vantagem escutar, porque o trabalho acelera. Né? Então, você escuta a mãe, escuta a avó, escuta quem fica, quem sai, e aquilo vai se mostrando muito mais rápido que se ficar só com a criancinha. Né? Então, às vezes, a transferência na clínica com criança é para os pais. Então... Mas é muito interessante que a hora que você pede para a criança dizer do que é que vai bem, do que é que vai mal, como é que é a sua vida, né? É totalmente a possibilidade mesmo de um sujeitinho muito pequenininho, né? Já dizer do tipo, é o seu ouvido que está quebrado. Perfeito. Né? Ou seja, vai nunca ia entrar aquele som ali, porque é a escuta do outro que não escuta a fala dele. E às vezes um psicanalista faz essa função de abrir a orelha dos pais e os olhos. Você viu o que ele falou? Isso. Não. Ele falou quase. Uma criança que fala quase, veja, uma coisa super abstrata. Você viu o que ele fez? Não. Então ele indica que isso aqui ele está... Né? Então os pais, em vez de olhar só o sintoma, começam... O que essa mulher está falando? E você fica, olha, não... E daí eles começam a entrar numa outra instância, daquela criança começa a enxergar, escutar. Então é uma clínica linda, né? Eu tô vendo. Você mencionou, Leomara, o ato analítico e que ele não necessariamente acontece dentro de um setting analítico, né? E que ele opera essa mudança de posição do sujeito. Eu queria saber de você como que você pensa que é a diferença entre um ato analítico e uma contingência, um matiquê. Puxa, que pergunta boa. Não sei nunca se eu pensei nisso, porque eu sempre pensei a contingência como um ato, né? Então vamos pensar assim, se a característica do ato, estou elaborando isso agora, se a característica do ato é que um corte haja, né? E que cria um antes e um depois do ato, quer dizer, não tem retorno possível desse meu ato. Então, quando falam lá, que eu acho que o César que atravessou, né, o Rubicão, ele sabia que ia da guerra. Então, tem um ato aí. Então, um ato significa, daí até o Lacan coloca que, eu adoro aquilo que, a fórmula do ato é o poema do Rimbaud, não sei se é mais um amor que chama, mas um novo amor, acho que eu chamo um novo amor, é muito lindo, vejam, acho que no seminário do ato que ele coloca aqui, esse poema do Rimbaud é a fórmula do ato, né? Então, um novo olhar, um novo amor, né? Então o toque do tambor e tudo muda. Então o ato entra, imagine assim, que eu estou preso numa cadeia significante, que me diz quem eu sou o tempo inteiro, que me posiciona. Um analista vem, corta, quebra esse serviço, interrompe esse correr atrás do rabo, né? Enfia uma letrinha, a própria palavra do paciente, vai falando, pondo coisa diferente, e de repente o analista aproveita e fala, então, ou até o próprio paciente fala, não foi isso que eu falei, né? Então, algo quebra essa cadeia. A hora que rompe, nunca mais pode voltar igual. Então, o sujeito vai ter que pôr palavra por palavra dele. Então, é como a gente cavoca na areia da praia e junta a aguinha, eu falo, né? Então, a gente faz um buraco ali, né? Mesma coisa, a gente fez um buraco, o sujeito vai ter que aparecer. Né? Por isso que, às vezes, em vez de falar assim, né? Hoje alguém estava me contando que a criança fala assim, cai fora. Né? Em vez de ficar ofendido, eu posso falar, cai fora? Cai fora? Fora de onde, né? Então, eu espicho. Eu dou sempre chance de palavra, eu não corto, não, né? Mas vamos para a pergunta. Vamos pensar na contingência. Você consegue me dar um exemplo de uma contingência ou você quer que eu pense numa contingência? Quero que você pense. Então vamos pensar. Então vamos pensar que a contingência é aquela galinha que atravessa a estrada e você tem um segundo para pensar se você freia, se você bate no outro carro, se você mata o ciclista. Né? Então, a contingência é o boi que atravessa
na tua frente. E você vai fazer uma escolha aí, né? Então, vou te contar uma contingência. Olha como as coisas vêm na cabeça. Pessoal, assim, né? Então, numa situação, na praia, uma vez na minha vida, já era adulta, eu, meu irmão, mais uma pessoa, salvamos umas pessoas de se afogar no mar. Então, eu achava o mar, assim, a coisa mais tranquila do mundo. Andava, mergulhava, peixe, a família inteira. Ali algo acontece nesse quase afogamento, porque o mar estava puxando, eram 2 homens e um menino. E o povo na praia, e eu vi aquele homem cinza na minha frente, eu tive que largar, porque eu ia morrer afogada. Daí passou uma corda, por sorte, que eu pedi, falei assim, agarra aqui, que vamos lhe salvar, né? E tentei sair de costas, um mar muito louco. Quando eu estava na praia e vi aquele povo assim, eu falava, vai morrer todo mundo, né? Era um mar muito maluco. A partir dali, nunca mais, eu não tive medo do mar, mas nunca mais na minha vida eu olhei para o mar do mesmo jeito. Nunca. Mudou o significante mar, então eu continuei nadando, mergulhando, fazendo, nanã, mas nunca mais, eu falei, o maior nadador do mundo pode morrer afogado no mar. Então, às vezes é uma experiência meio traumática, às vezes é um filme tão poético, tão lindo, por isso que a gente não sabe que contingência vai tocar cada um. Então, às vezes uma coisa que não está... Às vezes assiste um filme, aquele filme é tão poético, ele te enxerga tão no fundo da tua alma, digamos assim, que você não sai igual daquele filme. Então, às vezes um médico fala uma palavra, né, que cai como um ato por causa da transferência. Né? Então, às vezes um professor maravilhoso que acolhe ali, né? Então, às vezes a criancinha está chorando e o professor está, tá tudo bem? Um olharzinho. Então, eu acho que, assim como a transferência é uma coisa do humano, um fenômeno, a identificação, a transferência é um fenômeno do humano, talvez o ato seja justamente isso que corta o teu texto. Então, quando você vai para um outro país, não sei se já aconteceu isso com alguém, porque você fala, né, que aquela língua diferente entra na tua orelha e você nunca volta mais igual. Pega assim a tua vida, faz assim, aquela experiência e você não consegue nunca mais ser a mesma pessoa porque você andou naquela calçada, atravessou, olhou aquela obra. Então o ato é uma coisa do humano também, que é uma grande chance. Vamos pensar que a crise, que a gente sempre toma como uma coisa ruim, porque é horrível, né, uma crise de angústia, uma crise, mas a crise, ela é sempre uma chance. Então, quando a gente sai de uma crise, ou quando alguém passa, nunca sai igual de uma crise. Não sei se vocês já perceberam. Às vezes pode continuar repetindo, mas não sai igual. Então, às vezes, a crise tem um funcionamento de mata. Eu fiquei com uma ideia, assim, eu vou tentar ser um pouco sucinta e tentar transmitir algo que eu tenho pensado com relação ao analista, ao lugar do analista, a própria autorização do analista. Você colocou a questão da ontologia, né? Interessante como a psicanálise nos permite transpassar a questão do problema da ontologia. Não se é o sujeito que nos interessa, não um sujeito que é, mas um sujeito que se produz. Pensando nisso, pensando na própria questão do diagnóstico, o menino não é a gagueira que eu levo a consultar, por exemplo, né? Mesmo que se diga que esse menino é gago. Pensando nisso, não é gago, não é isso, não é aquilo. Tenho pensado muito como é para a gente se dizer sou psicanalista, por exemplo. Se esse problema da ontologia, a gente também não poderia colocar em tensão essa posição que nos dispomos a ocupar, a sustentar. E em função disso, estava pensando como essa questão de ser sou psicanalista vem também enlaçado com a questão da autorização. Perfeito. E dando uma outra volta nisso, com relação também ao paciente que acolhemos o paciente no seu sofrimento, mas também como analistas também podemos acolhê-lo nas suas autorizações, como por exemplo dizer, não sou quem falou errado, você quem não escuta, né? Ou outras autorizações que possam vir depois de um percurso de uma análise, onde esse sujeito realmente possa vir a dar notícias sobre esses giros que vai dando, na medida que ele vai produzindo, elaborando, repensando. O seu próprio discurso. Autor, né? Isso, um autor. É apenas uma reflexão. E é interessante que você fala do, né? Eu fico meio incomodada de falar que eu sou psicanalista. Eu gosto de falar assim que eu trabalho como psicanalista, porque a hora que eu entro no consultório,
Eu escuto como psicanalista, mas aqui nós estamos como, né, eu estou fazendo uma transmissão, então a gente está em formação aqui, né, psicanalistas, informação, digamos assim. Mas a gente não é, porque o psicanalista é uma função. Então, se é uma função, acontece lá, ali, ó, ali, no acontecimento. Então, por isso que é um trabalho entre mais, na verdade, né? Mas de acontecimento, é muito importante isso. Não tem um diploma, você não tem né? É bem importante, até no momento que assim estão querendo, né, formalizar. Não pode nunca a psicanálise virar uma universidade, uma faculdade, não pode. Porque ela vai perder justamente o lugar de reverência dela, né? Então, a gente pode estudar a psicanálise, perfeito, na universidade, tem que estudar, mas não pode ter um curso que forme psicanalistas, porque a gente vai estar num lugar onde o discurso universitário, o discurso do mestre impera. Então, você pode ter um ensino sobre psicanálise, mas você não pode formar um psicanalista na universidade. Isso é uma incoerência, um disparate, uma ignorância. Então, a gente tem que lutar contra isso. Porque o psicanalista não é, então o psicólogo é. Veja que louco, né? Pensando, o psicólogo tem um diploma, é psicólogo, é fonoaudiólogo, o psicanalista não é. Assim como o sujeito do qual a psicanálise se ocupa não é, o psicanalista não é. Né? Então, eu também nunca tinha pensado, já tinha pensado nisso, trabalho como psicanalista, mas assim, é um sujeito que não é e é um psicanalista que não é. Não somos. Tem uma coisa muito linda que eu pretendo estudar, mas não estudei ainda, que vem acho que da filosofia, eu não sei se eu vou lembrar o nome agora, mas num livro da Dominique Fingerman, lembrei da palavra, ela fala dos incorpóreos. Então, quando ela traz esse sustentável leveza do ser, até morreu, né, agora, o Milan, quando era. Então, imagine que o sujeito da psicanálise é um ser incorpóreo. Né? Ele se encarna na linguagem, ele aparece nos sintomas, ele é fugidio. Né? E a gente fica catando ele. Por isso que uma abordagem direta faz. Então, a criancinha faz lá um exercício, digamos que melhora da fala. Arrisca esse sintoma deslocar. Porque é isso, né? Então, o problema do sujeito vai se esconder um pouquinho mais. Sim. Né? Tudo muito bom. Bom é quando fica a questão, né? Sempre vai ficar. Sempre parece pouco, né? Que então, bom que espero você decidiu vir. Eu espero que tenha ficado alguma questão. A Dani tem meu WhatsApp, o pessoal, qualquer coisa, gente. Eu gosto muito de debater, então se tiverem alguma dúvida, alguma conversa, algum causo, né? Eu acho que a psicanálise fica viva. A transmissão não tem a ver com transmitir um conhecimento, mas a maneira como a psicanálise nos afetou. Então, é justamente o estilo, é de onde a gente é tocado pela psicanálise que a gente pode fazer uma fala inédita. Então, por isso que é importante que a gente fale, que a gente pergunte, que a gente não saiba, sabe? É muito importante que a gente, porque uma pergunta que uma pessoa faz, a outra nunca vai fazer. A coisa mais linda que tem justamente é esse não saber, isso que pode aparecer ali. Então, a gente tem que se autorizar isso, né? Falar, perguntar, para ir transmitindo a psicanálise do jeitinho que a gente puder. Né? Eu agradeço muito o convite. Fiquei bem contente de ter vindo aqui hoje. Né?